Por que as pessoas têm dificuldade em entender o significado da graça de Deus, Caio? Por causa delas próprias. Porque elas não amam por nada. Elas não amam de graça. Elas só amam os que as amam de volta. Tô falando de modo absolutamente geral. Ok. Até filho. Não é todo pai nem toda mãe que ama um filho que não dá um bom retorno. Se o filho começar a dar só maus retornos, depois de um tempo eu encontro pais que dizem, eu não tenho nada a ver com esse garoto. E não é só papo, é fato. Mães também, que fogem, que não querem mais nem ver. Então as pessoas não creem na graça porque a graça pressupõe um amor unilateral, fiel, sem barganhas, sem compensações, sem trocas a fazer. O mundo não concebe isso. O mundo só, se você chega e faz alguma coisa por uma pessoa e ela está do lado de uma amiga e você vai embora, qual é a pergunta quase certa? A menos que elas te conheçam muito. Mas se elas não te conhecerem, qual é a pergunta? O que será que esse cara está querendo? Eu não é? É. Tá, por que ele tá desse jeito? Por que ele deu isso? O que ele tá querendo com você? Esse cara parou aqui, consertou o pneu e foi embora. Eu não sei não, hein? Melhor a gente ficar de olho aberto. Esmola grande, o cego desconfia. É. Então por que as pessoas não aceitam a graça? Tem dificuldade de entender o significado da graça. É porque elas não creem nisto a partir delas próprias. Porque elas vivem sem praticar graça com ninguém. Sim. Então, quando eu vejo uma pessoa que tem uma dificuldade enorme de crer na graça de Deus, a primeira coisa que me vem à cabeça, ao coração é, meu Deus, que dificuldade essa pessoa tem em dar por dar. Certo. Em abrir por abrir, em facilitar por facilitar. Sim, cara. Em ensinar por ensinar, em levantar por levantar, em alimentar só por alimentar, em cobrir só por cobrir. Que dificuldade essa pessoa tem nessa prática? Que esforço ela deve ter que fazer para de vez em quando provar para ela mesma que ela não é tão indiferente assim? Mas assim mesmo ela escolhe um tio pobre, uma pessoa conhecida, para praticar isso esporadicamente. Por um estranho, absolutamente estranho, e que tem a cara de quem não está trabalhando, não está se lavando, não está se cuidando bem, aí não, isso é um vagabundo que se vire. Graça para eles, não. Então Jesus nunca foi praticado pelo cristianismo porque o cristianismo não consegue acolher a ideia de favor absolutamente imerecido. O cristianismo é uma construção religiosa sincrética, aonde do evangelho ficaram algumas pinceladas de Jesus, a cruz, algumas coisinhas, ficou o presépio, a cenografia. São símbolos. Do hippie do primeiro século, cheio de poder de amor e despretensioso que morreu no massacre. Fica lá, o resto, meu amigo, é segundo religiões egípcias, cultos de mistério, gnosticismo, filosofias variadas da Ásia Menor, de Roma, de deuses e deusas que foram chamados para dentro do panteão da nova religião. E todos esses deuses, todos esses cultos, todas essas religiões eram religiões de barganha, são todas religiões de barganha. Só o Evangelho não sabe o que é barganha. Mas todo mundo faz barganha, o judaísmo é barganha. Ande conforme a lei, você será salvo. Não ande conforme a lei, você está condenado. Tem negócio aí. Claro. Não tem essa coisa da misericórdia divina.
de dizer, olha, eu conheço todos os teus pecados, mas eles estão perdoados por causa da minha justiça. Está lá nos Salmos, mas não é praticado na teologia judaica. Não é uma cultura judaica. Judeu não tem perdão, cara. Não tem conversa com eles, não? Não, toma lá da cá. O cristianismo eu acabei de dizer. O Islã. O islamismo é barganha. A barganha é essa, de 5 orações por dia. Se você quiser ser grande no reino dos céus, faça uma peregrinação a Meca, pelo menos uma vez na vida. Sim. Dê as suas esmolas conforme as ordens do Alcorão. E pratique todos os ritos da religião e jejue no Ramadã, e tu terás um tesouro no céu. Qualquer outra coisa, no espiritismo kardecista, tem barganha. Não de sacrifício em algum lugar, algum altar ali, não. A barganha é a caridade que eu tenho que fazer para por ela ser iluminado, redimido e salvo. Eu sou salvo pela caridade. Ou seja, eu sou salvo por mim mesmo. Pela prática das minhas boas obras eu sou salvo. Eu me autossalvo em tudo e em todas as concepções de religião e de crença. Aí chega essa coisa do evangelho, é tão difícil de entender. Para quem não é assim. Um cara que é assim entende rápido. Por exemplo, eu não vi meu pai ficar 2 dias com dúvida sobre o que era a graça de Deus quando ele se converteu. Porque ele já era assim quando se converteu. Eu já ouvia, sem ser cristão, praticar o evangelho sem nenhum batismo ou consciência de Jesus na vida dele. Quando ele tomou consciência, ele falou, ó, é assim. Eu já sabia. É Tipo, assim. Né? É assim. Agora, tem muita gente que também não aceita a graça por causa da autoimagem baixa. É uma outra dimensão. Como é que é isso? É o cara que gosta tão pouco de si mesmo, se autodeprecia tanto, se desvaloriza tanto, que do ponto de vista psicológico ele não consegue acreditar, número 1, que ninguém o ame, e em segundo lugar, que alguém o ame de graça. Então, para ele é muito difícil essa ideia de que ele é amado de graça. Agora, você tem pessoas que receberam todo amor, que são amorosas, que são generosas, que são tudo isso que eu disse nos 2 primeiros casos, que muitas vezes a pessoa não aceita a graça por não ser assim. E aqueles casos em que o indivíduo é tudo de bom, mas assim mesmo não aceita. Sabe por quê? Por quê, cara? Porque ele é bom demais. Porque ele é bom demais. É justiça própria. Ah, tá. Aí o cara não aceita a graça, porque a graça não quer saber se você é bom demais, não quer saber nada. Quer saber se você, arrependido e quebrantadamente, creu que você foi perdoado antes da fundação do mundo, que você nasceu já sob o signo da misericórdia, que você é filho do amor, que a sua mera existência já é prova do amor de Deus para com você. Isso ainda sem nem falar na cruz. Pois Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A justiça própria atrapalha. Eu vejo gente linda, mas não consegue. Chega na última hora, você vai esperar a pessoa dizer, bom, mas a gente tem que fazer por merecer, tem que se esforçar. Aí vem toda aquela conversa no coração de um homem piedoso. Aí você vê que o problema dele não consegue entender por causa de justiça própria. E tem aqueles que também não conseguem nunca entender, vinculadamente ainda ao problema da justiça própria, porque junto com a justiça própria eles experimentam alguma culpa profunda. Eles nunca acolheram o fato de que eles são pecadores, não porque eles pecam, eles nunca entenderam que eles pecam, é porque eles já são pecadores. São as pessoas que nunca entenderam que a graça é melhor do que a vida, porque ela me alcança naquilo que eu, na minha melhor intenção, não consigo alterar, que é a minha natureza.
O meu melhor amor é imperfeito. Sim. A minha melhor justiça é bamba. Não é tão justo assim. Não. Não, é 1 aos Coríntios 13. Pois hoje conhecemos e somos em parte, conhecemos em parte, cremos em parte, tudo é em parte. Então essa pessoa não entende que ela é em parte. E que a graça de Deus cobre toda a relatividade dela, porque ela enxerga essas coisas e tem um senso de justiça própria elevado, ela se proíbe de simplesmente acolher, que não vem de obras, que não vem de méritos, que já está feito, para que ninguém se glorie, e que é só pela fé, e que é um dom, é graça, é inexplicável, é unilateral e vem de Deus. Aí tem uma última coisa também. Das principais, é aquela pessoa que diz, eu não posso aceitar que é assim, graça de graça, que é redundância, né? Graça já é de graça. Não posso aceitar que é só pela fé, não posso isso, porque eu tenho medo de ficar frouxo. É aquele cara que acha que se ele crê que já está tudo feito, ele vai cair na gandaia, ele vai soltar a franga. Ou é aquela pessoa que diz, eu tenho que ensinar para os meus filhos com um pouco de peso esse negócio que é para eles não acharem que é assim. Tão de graça. Tão de graça. Aí vão botando pitadas e pitadas de coisas para cima e eles próprios nunca descansam, nunca entram na paz. Eu disse a última aqui para nós, porque o tempo já voou, porque eu poderia sair falando. Acabou. Isso dá um livro legal. O significado da graça de Deus. Não, e por que as pessoas têm tanta dificuldade em acolher isso? É lindo isso. Os cristãos, raramente você vê um cristão que creu no Evangelho, descansou, se entregou e está em paz. Está em paz. Quase você não encontra. É todo mundo não entendeu. Ficam ouvindo gente de todos os lados. É contradição, é maluquice, é uma caixa de vozes. Aí o cara quer fazer sentido das loucuras que ele ouve naquele sanatório de insanos. Não faz sentido nenhum e ficam perdidos ali. E quando o cara diz, Caio, eu estou te ouvindo, mas eu também ouço fulano, ouço Beltrano, ouço não sei o que, eu digo, olha, fica lá com eles. Quando você não se curar, vem aqui para eu te ajudar, porque eu não vou tentar te ajudar você ouvindo tanta gente. É uma salada, uma salada doida. E o que eles dizem eu não creio em praticamente nada. Só tenho carinho por eles, mas eu não tenho nenhuma admiração por esses teus mestres. Às vezes eles nem ensinam tão errado, mas a vida deles não tem raiz. E faz toda a diferença. Fé você passa pela raiz. Não é o blá, blá, blá certinho. Sim. É a irradiação do espigão. É o que transfere fé para o coração do outro.